Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais e pensa num cara que é apaixonado por comunicação. E hoje estamos aqui numa mesa mais do que especial e eu tenho um compromisso com você. Se você que está nos assistindo tiver qualquer dúvida relacionada a consórcio, hoje é o grande dia. Eu estou aqui com um especialista de anos que geram resultados para as pessoas, explicam, façam a consultoria e esse é meu compromisso, extrair o máximo. Já anotei aqui algumas perguntas que vocês mandaram e vamos com tudo, vamos para frente porque é para frente que se anda. E antes de começar, obviamente não poderia deixar de falar, pensou em podcast, LF Studio, a sua melhor opção de podcast. O EngrenaCast dar continuidade, porque a LF Studio me dá todo o suporte. Pensou em podcast? Eu assino embaixo LF Studio. Bom, estou muito feliz com a participação de todos. Silvana, Marcelo, Lucimar. Eu poderia falar aqui o currículo de vocês extenso, mas eu vou passar a bola para vocês. Por gentileza, se apresente para a gente. Começando pela Silvana. Sou a Silvana Batista, sou especialista em consórcios há 20 anos. Uhum. Trabalho com consórcio há bastante tempo. E uma vida, né? É, quase. Lucimar? Então, eu tô nesse negócio há 12 anos. Entrou para ficar um ano e por aí vai. E tem 7 anos que eu tô no cargo de liderança, né? Lidero uma equipe aí com 15 pessoas trabalhando ativamente com o consórcio. Uhum. E já tá tomando remédio ainda não, né? Porque trabalhar com pessoas, eles falam que a gente toma remédio, né? Então, tem umas biritas no final de semana que acalma. Eu tomo alguns. Mas isso aí, Rony. Primeiro, obrigado aí pelo convite, pela participação, falar com o seu público, né? Um público diverso aí no ramo de empreendedores, vai ser super legal. E eu tô também aí na Porta há 14 anos, bastante tempo, já trabalhando com produto consórcio, já fui consultor de vendas, consultor comercial, hoje como gerente regional de vendas de Minas e Centro-Oeste. Né? Mas aí comandando um time grande, competente, eficiente aí para a venda do produto consórcio. Senhores, quando a gente fala de consórcio, existe muitas crenças limitantes e muitos tabus. Então eu quero começar com a primeira pergunta. Por que o consórcio ele é o dinheiro mais barato em vista de outras opções de investimento? O dinheiro mais barato porque o consórcio, primeiro, não tem juros. Ele é apenas uma taxa de administração. Então, é um produto onde a Porto Seguro ou qualquer administradora, ela não tira o dinheiro para fazer um empréstimo. Ela não está desembolsando esse dinheiro. O recurso é proveniente do grupo. Então, a Porto Seguro, assim como qualquer outra administradora, ela administra esse grupo. Portanto, não é cobrado juros e somente a taxa de administração. E aí pode comparar com qualquer outro produto que o consórcio sempre vai ser mais vantajoso. Lucimar, interessante na sua resposta que é tão óbvio, mas porém eu percebo que essa informação ela não é tão explícita para até consolidar a opinião das pessoas. Na sua visão, por que isso acontece? Porque é muito interessante, gente, financiar um consórcio, obviamente envolve planejamento, tudo aquilo que nós vamos conversar. Mas, na sua visão, você acredita que poderia ser diferente essa informação para as pessoas entenderem que tem pessoas que confundem que consórcio é roubo, é pirâmide, que é muita informação não verídica. Como que você enxerga essa informação que ela não é explícita no mercado? Primeiro porque o brasileiro ele não tem essa cultura de aprender a investir. A gente não aprende isso na escola, às vezes com os pais também não. Então a gente vai olhar isso na vida adulta, né? Como é que eu vou aplicar o meu dinheiro, onde e como? Sim. E o consórcio hoje ele se expandiu muito em questão mesmo do custo. Você olha hoje um consórcio de imóvel, você vai pagar uma taxa média de mercado de 1,5% ao ano. Você olha um financiamento, em média, uma taxa de 10% ao ano. Então, logo se vê que é um comparativo bem distante do custo. Mas tem a questão das pessoas não conhecerem mesmo, né? Então, pensou em, vou comprar um imóvel, a pessoa pensa, essa parcela cabe no meu bolso? Se cabe, eu vou financiar. E acaba que ela não faz conta e não faz o planejamento. Exatamente. Porque o consórcio, ele sai mais barato hoje. Se eu te perguntar, você vai falar, Lucimar, sai mais barato, mas eu quero rápido.
Por quê? Porque lá atrás você não planejou. Você não pensou que daqui 1 ano, 2 anos, você estivesse com a necessidade de comprar um imóvel ou trocar de carro. Ô, Rony, até complementando um pouquinho do que a Lucimar está trazendo, e a pergunta ela é muito boa, porque o brasileiro, por natureza, ele tem dificuldade com investimento. Né, com finanças. E programas como o seu, por exemplo, ele vem ajudando muito a gente a disseminar essa informação. Sim. Então, é muito natural quando a pessoa vai procurar algum crédito para fazer qualquer tipo de aquisição, ele vai sempre no tradicional, vai buscar o financiamento, vai buscar um empréstimo. Né? E por natureza brasileira é muito imediatista, que a Lucimar está trazendo, e aí paga caro por isso. É o dinheiro mais caro, né? Exatamente. Aí a luta que a gente está fazendo, e a gente leva muita informação para todo mundo, é trazer isso. Qual que é a diferença do custo de um produto para o outro? Qual o benefício de você se planejar mais com o consórcio do que fazer uma compra ali no impulso e depois se arrepender? Então esse é um trabalho que a gente vem fazendo, que tem dado super certo, e acho que esse bate-papo aqui ajuda muito nisso também. Muito bom. Custo, é prazo, por exemplo, comparando, né, consórcio com financiamento. Financiamento imobiliário tradicional são 35 anos, o prazo máximo do consórcio são 16. Então, o que você pagaria em 35 anos, o consórcio te proporciona ter 2 bens quitados nesse mesmo prazo. O automóvel é a mesma coisa, né? A pessoa que vai financiar um automóvel, ele vai pagar praticamente que 2. No consórcio, não, só a taxa de administração. Silvana, vou ter que te perguntar. Pode perguntar. 20 anos de experiência. Qual que é a maior resistência que você enxerga nas pessoas hoje em não fazer um consórcio? O imediatismo. Tem muita gente que ela prefere pagar mais caro, mas já está de posse do bem, do que eles planejar, né? Então, às vezes, no consórcio, Rony, todos os consorciados vão ser contemplados, mas cada um de acordo com o planejamento, cada um de acordo com o seu perfil, né? E o financiamento também, ele não é essa maravilha toda que todo mundo imagina, né? Você tem que cumprir as regras, né, do banco. Então, você passa por um processo de análise, não é tão fácil assim. Não é todo mundo que consegue um financiamento hoje aprovado pelo banco. Sim. Marcelo, na sua posição hoje como gerente, por ter uma visão 360 da equipe, né, estar sempre, principalmente atento aos indicadores, na sua análise, existe algum produto que sai mais, que é um carro-chefe, ou que as pessoas tendem a comprar mais? Bom, no mercado de consórcio, tem consórcio para todo segmento. E a Porto hoje ela é referência no consórcio de imóvel. Só para você ter uma ideia, a Porto é a primeira administradora em administrar créditos. São mais de 50 bilhões em créditos administrados. Isso é um recorde no mercado, maior que qualquer uma administradora. Então, para a gente, focar no imóvel é muito bom, né? Mas o automóvel também sai muito. O brasileiro adora automóvel, então a procura por crédito para troca do seu carro, pegar mais um para a família, melhorar de carro, é muito grande. E a gente tem facilidades lá, se tem exemplos aí de clientes, né, que compra do primeiro carro, compra para a esposa, para o filho. Né? O filho ainda é muito criança, mas ele já planeja a compra do carro do seu filho ali quando tiver 18 anos. Então, os dois saem muito, né? Imóvel e automóvel. Quando a gente pensa em consórcio, a Porto, tradicionalíssima no mercado, sem sombra de dúvida. E, gente, toda esquina tem alguém vendendo consórcio. É empresa de tudo quanto é nome. Como se prevenir para não cair em golpes? Então, hoje tem muitas administradoras e muitas administradoras trabalham com representantes. Então, tem muita gente oferecendo o produto. Os cuidados que devem ter é na questão mesmo de a pessoa entender você, o que você está buscando. Porque se você entrar lá na Porto Seguro e procurar um consórcio de imóvel, eu tenho mais de 300 grupos para te oferecer. Então, eu preciso entender qual que é a sua demanda, o que que você busca, se eu consigo te atender dentro das suas expectativas para te oferecer um produto. Então, não é uma tabela. Né? Tem muita gente trabalhando com tabela. Consórcio não é tabela. Tem muita gente que olha só taxa de administração, mas do que adianta uma taxa de administração baixa se o lance é muito alto? O custo efetivo é importante. Então, tem muita gente que fala, eu quero saber a sua taxa.
E não é à toa que o Banco Central, ele colocou que a taxa é o 8º motivo pelo qual o cliente contrata um consórcio. E aí, tabela por tabela, tem muitas no mercado e tem muita gente que vende consórcio com tabela e não por consultoria. Então, esse é um diferencial nosso. Tá? Que já entra também numa outra informação. O que tem de gente que promete contemplação não tá no gibi. Eu mesmo aqui, se eu for abrir aqui para vocês, eu vou mostrar. Não, você paga tal, que você vai ser contemplado em 2 meses no máximo e tal. O sorteio. Aquela promessa. Aí fico pensando, poxa, por sorteio tem um grupo com 1.000 pessoas, será que eu vou ter tanta sorte assim de ser Não tem como prever, né? Não tem como prever. E como que a Porto, na metodologia, na cultura da empresa, trabalha essa informação? Porque 2 problemas. O primeiro problema é que nós não somos culturados a fazer investimento. Segundo, a ansiedade a nível Champions League, né? Como que a Porto lida com isso para... É ansiedade a alto nível mesmo. E aí tem uma coisa legal, fazendo um link com a primeira pergunta que você fez para a Silvana, que é sobre principal objeção. Né? E uma das coisas que aparece muito, a Silvana vai poder falar melhor, é o cliente ele não sabe que o segmento ele é regulamentado pelo Banco Central. Tem uma lei específica, né, que garante e protege o consumidor, inclusive sobre esses maus profissionais, falsas promessas ali de contemplação, enfim. E a gente tem lá uma lei específica, né, Sil, que garante aí o consórcio, o consorciado. Acho que é legal falar um pouquinho também sobre isso, né? Sim. E o cliente também, quando ele vai buscar hoje o consórcio, ele tem que tomar alguns cuidados, né? Primeiro, ver se a empresa é regulamentada, se é fiscalizada pelo Banco Central, né? Você ter um atendimento de um especialista é totalmente diferente de um representante, porque o cliente para o Porto, para mim, ele importa. Então, eu vou te prestar uma consultoria. Então, eu vou entender qual que é o seu planejamento e aí não vou te oferecer uma tabela, vou te oferecer um produto de acordo realmente com o seu planejamento, né? Sim. Ô Silvana, mas você é a exceção da exceção. Porque, por exemplo, eu venho da área executiva, eu tô acostumado com atendimento e, eu vejo as pessoas, elas literalmente só querem vender. Sim. E desde o nosso primeiro contato, Silvana, você sempre demonstrou uma mulher muito prestativa, conhecedora sobre o assunto e ao nível de consultoria. Sim. É realmente entender a necessidade. Esse perfil faz parte de um padrão da Porto ou isso é uma coisa da Silvana jeito de ser? Faz parte da Silvana e do padrão Porto. Ela tem muito cuidado com o cliente dela. E o cliente, ele é a parte mais importante, né? Tanto para a empresa quanto para mim. Então, a gente trabalha com o cliente com a total transparência, né? Então, se realmente o consórcio for o melhor produto para ele, nós vamos comercializar o consórcio para ele. Se não, ele vai financiar ou vai tentar uma outra opção. Entendi. Marcelo, eu fico imaginando a sua responsabilidade, né, de cuidar de pessoas, de cuidar de vidas, de manter uma padronização que não pode perder a excelência da Porto, do processo da Porto, da metodologia. Quando você percebe que algo está fugindo do tradicional, como que a Porto comporta? Eu acredito que, como qualquer outra empresa, pode ter alguém falando assim, mas esse me prometeu, esse não é. Que querendo ou não, as pessoas compram, elas acreditam, né? Ninguém está vendendo. E grande parte, às vezes a pessoa ela mente exclusivamente para pensar numa comissão. O que você acha disso? Sim, eu acho que primeiro, acho que legal que a Sil trouxe, né? Primeiro uma cultura Porto e a gente está inserido nela. Para a gente o que importa de verdade é o planejamento do cliente, a necessidade que ele tem. Assim a gente consegue, de fato, colocar para ele o planejamento e o produto que mais faz sentido, que é muito mais do que a compra em si, mas depois que é realizar o sonho dele. E a gente lidar com isso todos os dias, né? A gente tem um compliance muito forte dentro da companhia, que a gente passa lá com todos os funcionários com treinamentos, checagem, a gente tem o nosso pós-venda também, que é muito forte, e a gente, com qualquer reclamação, qualquer coisa que chega, a gente está sempre pronto para atender o cliente e tentar solucionar. Então, a gente vai fazendo, né, todos esses paliativos aí para não ter problema para o nosso cliente final. Sim. E a Porto pensa sempre a longo prazo, né? Então, se é bom para o cliente, é bom para a gente. Se não é, a gente tem outros produtos também que pode atender ele naquele momento. Necessidade dele. Sim. Silvana, o que nunca fazer aquela pessoa que quer ter o consórcio? Quais que são os pensamentos que ela não deve ter antes de comprar?
em cancelar. Antes de começar, já pensa Se tem uma se eu coisa que cancelar. não pode pensar é se cancelar, Mas né? isso acontece muito. E se eu cancelar? Claro, gente, todo mundo, né? Pode acontecer várias coisas aí Aham. no decorrer do consórcio que a pessoa realmente tenha que interromper o planejamento dela, né? Uhum. Mas até nisso ela também está segura, porque quando o consorciado faz o consórcio e por algum motivo ele vem a cancelar, ele vai receber os valores que ele pagou, a gente vai descontar ali uma multa, né? Que é a quebra do contrato, vai receber através do sorteio e às vezes costuma-se receber até um pouco mais do que pagou. Porque esse dinheiro, ele vai ser aplicado, né, e corrigido. Então, quando ele retorna para o consorciado, vai com correção. O que não fazer? Não pagar seu consórcio em atraso também, porque quando ele paga o consórcio em atraso, ele fica fora da assembleia, então ele não tem direito a participar do sorteio e muito menos ofertar lance. Uhum. E aí, tendo contato com o consultor dele, porque se ele tiver dúvidas e no decorrer do consórcio vão surgir dúvidas, ele tem que ir esclarecendo, né? E aí o consultor vai ajudando ele todo mês, no meu caso eu, né? Vou ajudar o meu cliente todos os meses até a realização, né? Sabe uma coisa que eu lembrei agora que não fazer? Aham. Não adiantar pagamento antes de contemplar. Isso é uma dúvida que vem sempre. Posso pagar adiantado? Né? E antes de contemplado não faz muito Não sentido, faz. né? Porque você vai reduzir o prazo. Melhor juntar o dinheiro É pro melhor lance. juntar lance. o dinheiro para ofertar o lance, assim, contemplar, né? Isso vem muito também, né? Na hora da consultoria com o cliente. Posso adiantar? E tem cliente também que não quer ser contemplado rápido. Essa semana eu atendi um cliente que ele falou, eu quero fazer o consórcio, mas eu quero ser o último, eu não quero ser sorteado agora. Eles falam assim, tira meu nome lá, minha bolinha, tira minha bolinha de sorteio. Tira minha bolinha de sorteio. Eu falei, olha, você ser sorteado é uma vantagem para você também. Não quer dizer que a gente vai estipular prazo para você comprar ou adquirir o bem. Pelo contrário, uma vez que você for contemplado, o dinheiro vai ser aplicado, né, em títulos públicos federais aí, o qual tiver o maior rendimento, e aí o crédito dele vai sofrendo essa correção mensalmente. Então, mesmo que ele resgate esse valor no final, ele vai ter um valor acumulado bem maior. Uhum. Sim. Então, é vantagem sim ser sorteado e deixar o crédito aplicado. Também é vantagem ser o último a ser contemplado também, porque ele vai pegar o crédito todo corrigido lá no final. E acho que aí só um ponto de muita atenção para quem vai contratar o consórcio é que não existe a taxa baixa, lance baixo, parcela baixa. Então, assim, eu quero o lance mais baixo, com a parcela mais baixa, uma contemplação imediata. E é o pacote onde as pessoas mais enganam os clientes. O cliente que chega nessa vontade, eu quero um lance baixo, parcela baixa e contemplação rápida. Então, cuidado, porque se te vendem com toda essa facilidade... Não existe milagre. Existe um grande risco disso não acontecer. Tá? E eu tenho até um bordão, um clichê, que eu falo, não existe almoço grátis. Não. É mais ou menos isso. Não. E a gente atende muito cliente que vem com esse pacote. Não, mas lá a parcela ficou muito baixa, me falou que eu contemplo em 2 meses e o lance é baixo. Eu falo, arruma uns 3 desse aí que eu fecho. Porque não tem. Não tem. E aproveitando assim, fazendo uma pergunta bem direta, mesmo de uma pessoa leiga. Essas pessoas que têm essa atitude completamente desprovida de moral e bom índole, porque enganar as pessoas, Sim. qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem? As pessoas fazem isso porque vai contar para uma comissão, ela vai contar porque tem um número. Por quê? Gente, eu não imagino uma pessoa saber que não vai acontecer e usar de técnicas ali de persuasão. Qual que é a vantagem de fazer isso? Geralmente no mercado, como em todas as profissões, tem o bom profissional e tem o mau profissional, né? E aí a maioria são aquelas que não têm vínculo com a empresa, são representantes. Então, geralmente eles são comissionados e aí eles fazem uma venda de qualquer jeito. Ele não está importando com o cliente, ele está importando com ele. Ele ganha a comissão dele e aí ele faz uma venda toda mal feita. E aí, de certa forma, prejudica quem trabalha da forma correta, né? Porque às vezes o consórcio é um excelente produto e muita gente deixa de ter acesso ao consórcio ou a fazer o consórcio, ou porque ele foi mal atendido, ou porque ele não teve a informação, né? Então hoje, graças a Deus, tem internet, tem informação para as pessoas não caírem realmente em golpe.
né? Sim. E nesse raciocínio, Marcelo, você acredita que essa desinformação e essas promessas prejudica muito o faturamento, por exemplo, de um grupo consolidado igual a Porto? Prejudica, sem dúvida nenhuma, né? Para gente que administra vários grupos, o cancelamento, isso gera cancelamento lá na frente, né? Tá. O cliente, ele vê que não é aquilo que foi prometido para ele desiste do produto e acaba cancelando. Então, isso gera falta de saldo no grupo lá e então falta de contemplação também. Então, esse é o grande problema que a gente tem. Enquanto administradora, como a gente tem vendedores, consultores, supervisores no Brasil todo, a gente consegue repor isso muito rápido, nossos grupos têm um saldo positivo para liberação. Eu acho que um ponto importante, né, o mercado ele é regulamentado pelo Banco Central e a gente tem também a ABAC, que é uma instituição muito sólida, confiável, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, que inclusive tem um certificado para quem vende o produto. Ah, que legal. Isso é muito bom, então todos os nossos funcionários têm, além de ser CLT, tem todo um padrão Porto Companhia, são certificados também. Isso ajuda a inibir esses maus profissionais aí que a Silvana comentou, né? Uhum. Silvana, estamos falando aqui muito sobre processos, metodologia. Isso faz uma diferença muito grande. Sim. Como que é o seu processo? A pessoa está interessada. Quais que são o passo a passo para você identificar se a pessoa faz sentido ou não? Primeiro, eu preciso conversar com ela. E hoje, uma da grande dificuldade das pessoas é falar ao telefone. Uhum. Muita gente quer negociar, manda aí pelo WhatsApp. Uhum. Como que você vai comprar sua casa através do WhatsApp? Não, eu preciso de uma reunião, eu quero olhar no seu olho, eu quero conversar com você, eu quero entender sua história, eu quero saber tudo sobre você. Eu quero que você me fale qual que é o seu planejamento, qual que é a sua expectativa para eu poder te apresentar o melhor produto. E aí a gente trabalhar de acordo ali com o seu planejamento. Uhum. E você percebe uma resistência nas pessoas, porque parece que é tudo muito do mesmo jeito, né? Você chega, manda uma mensagem, o pessoal te responde, te manda um material ali, se quiser já manda os dados e tal, mas esse nível a mais, essa preocupação a mais em identificar, existe alguma situação que a Porto, ela recusa ali um possível cliente? Se sim, quais situações? Antes da pessoa contratar o consórcio com a Porto, a gente faz uma pré-análise. Por quê? A Porto, ela preza pela saúde financeira dos grupos, certo? Então, nossos grupos são fechados, não são grupos abertos, e ali eu tenho que qualificar todo mundo que vai entrar nesse grupo para eu conseguir manter a saúde financeira e as contemplações. Então, ele vai passar por uma pré-análise antes de contratar, né? E aí, nessa pré-análise, pode ser aprovado, pode ter a oferta para ele naquele momento, ou talvez não, né? Mas a gente faz essa pré-análise antes, para depois que o cliente for contemplado, não existir burocracia na hora que ele for realmente adquirir o bem dele. Uhum. Então, a gente faz como se fosse um filtro, né? Uhum. Lucimar, qual que é o maior diferencial da Porto, assim, que você enxerga, que destaca em vista das outras administradoras? Isso, atendimento, personalização, pessoas. Realmente pessoas pra gente importa. Importa muito. Eu, como líder de equipe, a gente trabalha muito isso, trabalha muito pós-venda. Então, existe sim essa cobrança dentro da Porto, né, de cancelamento, de saber como que o vendedor trata seus clientes, essa educação mesmo, né, de tratar as pessoas. Eu acho que o grande diferencial é atendimento. Sim. Marcelo, o pós da Porto, eu sempre falo isso, que como eu venho da área executiva, a gente também tinha vendas e pós, eu sempre bato na tecla que você quer mensurar a qualidade da área comercial, é você entender lá na frente o resultado do pós. Perfeito. Como que você enxerga isso no macro do pós da Porto? Bom, primeiro que isso é uma construção ao longo do tempo, né? Então, antigamente, as meninas vão lembrar, a gente tinha um contrato físico, onde o contato com o cliente também era mais difícil. Então, hoje a gente já tem ali todo o processo nosso digital e o contato com o cliente através do nosso aplicativo geral da Porto. Uhum. Então, para qualquer produto tem esse aplicativo e a gente já faz toda essa comunicação com ele ali. E a gente consegue medir a satisfação dele quando a gente vê o número de contemplação de cada grupo,
né? A gente tem um excedente de contemplação por mês, mais do que a média normal de mercado. Que legal. E lá na frente, quando o cliente ele olha e aquela consultoria que foi feita ali pela Silvana, ela atende a ele, ele vê que de fato isso acontece com os nossos grupos. Né? Então, quando a gente vai entrar numa pesquisa da ABAC, por exemplo, a Porto está entre as tops de satisfação do cliente. Isso é muito satisfatório para a gente. E acho que até para complementar aí, tem a questão dos processos, né? Porque tem muita preocupação em contratar o consórcio. Mas e aí? Contratei e fui contemplado. Como que é? Sim. E hoje a Porto trabalha, a gente tem uma esteira digital, onde o processo é 100% digital e rápido. Então, hoje, com 5 dias, a gente paga um automóvel, contemplou, pagou o lance, com 5 dias a gente paga esse automóvel, e hoje, com 43 dias, a gente paga um imóvel. Uhum. O que no mercado, principalmente se tratando do consórcio, leva-se muito mais tempo. Então, essa rapidez no processo. Para você ter uma ideia, o nosso processo de imóvel, o cliente não precisa, em momento nenhum, ir até o cartório. Olha que interessante. Então, a gente consegue fazer tudo através dessa esteira digital, inclusive a parte da assinatura digital na compra mesmo, na finalização do imóvel. Mão na roda, né? Que antigamente era... Filas, né? No cartório. Isso é muito legal comentar, porque é o seguinte, você fez a pergunta inicial para a Lucimar sobre as questões diferenciais, Esse né? é um, né? E o cliente, o que ele busca muitas vezes? Só a taxa. Mas A Porto tem uma das menores taxas do mercado, mas o que difere uma administradora da outra é entregar o produto lá no final. Interessantíssimo. E o processo acontecer muito rápido, com pessoas para você conversar também, que ele pode ser digital e pode ser através de pessoas. Então, nossos consultores conseguem ali dar todo o passo. A gente tem uma central que consegue auxiliar e o meio digital também. E quando eu falo digital, não é que você conversa com o robô, são pessoas. Então, lá a gente, por exemplo, no imóvel tem um botão lá, ajuda. Uma atendente vai te ligar, uma pessoa que está acompanhando o seu processo. Uhum. Então eu até falo para os clientes daqui, né, Belo Horizonte, olha, quando tá no processo, atende o 011, que não é cobrança. É o pessoal da Porto Seguro para te ajudar aí no seu processo. Porque às vezes não entendeu, ou o cliente não entende um documento, né? Então, essa pessoa liga para explicar mesmo, olha, o documento que eu preciso é esse. Então é bem bacana, tá? Então é digital, mas ao mesmo tempo tem a parte humana por trás. É o atendimento humanizado e personalizado, né? A gente vai ter o digital ali para aquelas pessoas, né? Mas também tem sempre o lado humano. E as pessoas estão usando muito robô, né? Chatbot. Sim. É sim ou não, aquele tanto... Eu, como eu sou dos primórdios, eu venho da época que eu fazia pesquisa na rua, era vendedor porta a porta. Da Barça? Abordava a pessoa na Praça 7. Hã? Isso é da época da Barça? Da Barça não, mas era curso de inglês. Eu vendia curso de inglês porta a porta. E eu era extremamente gago na época, imagina. Gago nervoso vendendo curso de inglês. Pacote. Tipo esse pacote completo. Então, a tecnologia, ela vem facilitando muito, mas para nós que somos vendedores... vai se perdendo alguma força. Gente, hoje você trabalhar, estar na sua estação de trabalho, abrir uma pipeline ali, cheio de lead, de pessoas, isso é um sonho para quem não é. E, Silvana, eu conversei com uns colegas, falando que a gente ia trocar essa ideia, e consórcio é muito natural você pensar carro ou moto. Mas existe uma excelente opção também, que é fazer investimento. Sim. E como que a Porto comporta nisso? Qual produto... se existe, como que funciona? Olha só, hoje nós temos o produto consórcio de automóvel. Nele você pode comprar carro, moto aquática. Nós temos o de pesados, que aí vai servir para caminhão, carro prêmio, ônibus. Nós temos o do imóvel. O do imóvel, você pode comprar casa, apartamento, lote construção, quitação de financiamento próprio, reforma, construção em terrenos de terceiros. Você pode comprar imóvel comercial, residencial, rural. Você pode... Hoje se fala muito de alavancagem de patrimonial. Tem como ser feito também com um consórcio. Hoje, quem tem um consórcio contemplado, ele consegue comercializar ele hoje aí fora, pedindo um ágio, por exemplo, né? Ele consegue ter lucro com o consórcio dele contemplado. Então, assim, o consórcio, ele realmente é uma forma, não é uma forma de investimento, ele é uma ferramenta de investimento.
na verdade. Eu costumo dizer isso com meus clientes. Então, você pode utilizar o consórcio como uma ferramenta. E aí você dobrar seu patrimônio, comprar seu imóvel sem se endividar, sem ficar pagando juros para banco, né? Uhum. A Porto está com uma condição, né? Com uma nova campanha, que é muito importante. Quando fala campanha, ou desconto, benefício, todo mundo fica bem... Meu olho brilha só de você falar. Exatamente, fica eufórico. Obviamente, acredito que isso não deve ser... É óbvio que é uma estratégia. Conta pra gente essa nova campanha, como que vai funcionar, condições, vamos dar uma destrinchada. Nova campanha, não. A maior campanha feita na história da Porto Seguro. Uhum. E a gente, assim, tá trabalhando... Loucamente. Eu acho que 23 horas por dia, né? Para uma horinha só para dormir um pouco, acorda. Eu acho que isso. Para você ter ideia, essa campanha a gente vende cerca de 10 vezes mais do que um mês tradicional, né? Uau. Então, 10 dá até mais, né? É muito mais. É muito ó, mais. Você fez a pergunta, né? Tem a questão de todas as facilidades e é estratégico, né? O produto, ele é um produto que por si só ele já traz muita facilidade para o cliente quando a gente olha para outras linhas de crédito, por ser muito mais barato, mas ainda assim a gente tem uma grande parte do público que precisa de uma flexibilização e é nesse momento que a gente faz ela. Então, acho que é legal a Silvana falar um pouquinho sobre a questão da taxa antecipada do imóvel, a parcela do automóvel, como é que fica, porque é isso que é o chamariz. E só nesses 13 primeiros dias, a gente já vendeu mais de 2.000 cotas. Sim. Uau. Então, né, um resultado de que, de fato, o público espera esse momento e agora é hora de aproveitar. Então, e aí, qual que é o grande benefício dessa campanha, né? Vamos falar aí do automóvel. No automóvel, nós vamos ter uma parcela reduzida em 50% até a contemplação. 50%? Não, gente, papai. Deixa eu 50% até a deixa eu tomar um gole contemplação. aqui. Você imagina, você quer comprar o seu carro zero ou vai planejar a troca do seu, né? Pagando meia parcela até você ser contemplado. Fantástico. Fora isso, nós temos o lance embutido, que antes a Porto trabalhava aí com 15%, no máximo 20%. Agora ela está liberando até 30% para o cliente poder utilizar do seu crédito, para que assim ele consiga, né, acelerar sua contemplação sem ficar dependendo do sorteio, caso seja a necessidade dele, uma contemplação mais rápida. Nós temos também o lance fixo, né, que é uma outra modalidade aí de contemplação que nós incrementamos no grupo. E no do imóvel, ela pensou muito naquelas pessoas que pagam aluguel e que tem aquela dificuldade em se planejar, né, em sair do aluguel. Então, o que ela fez? Reduziu a parcela do imóvel também em 50%. Que legal. Ou seja, pensou em todo mundo. Em todo mundo, porque dessa forma a pessoa vai conseguir, se ele tem um aluguel ali, ele vai conseguir pagar uma parcela do consórcio, né, juntando com o seu aluguel, para ele se planejar, né, lá na frente, quando ele for contemplado, ele ficar livre do aluguel e estar morando dentro do imóvel dele sem pagar juros. Dentro do imóvel, geralmente fora da campanha, a gente cobra uma taxa de administração antecipada, que é 2%. Nessa campanha, ele está isento dessa taxa antecipada. Olha então, que interessante. Para você fazer o seu consórcio, hoje você vai pagar apenas meia parcela. Já manda o contrato aí, gente. Vamos lá, já vamos dar o próximo passo. Fora os outros benefícios, que aí a gente vai ter o lance embutido também para auxiliar e ajudar o cliente a acelerar a contemplação dele. Nós temos o lance fixo no do imóvel também, que é uma outra modalidade de contemplação. Então, assim, para aquelas pessoas que estão pensando em comprar o seu imóvel, em sair do aluguel, a melhor oportunidade é agora. Muito bom. Eu estou assim, impactado porque é uma oportunidade. Porém, conversando com esses colegas, eles também falaram comigo muitas dúvidas relacionadas ao lance embutido. Uhum. Até qual momento que pode usar, até qual momento é saudável. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu quero um carro de 100 mil, mas aí eu vou fazer uma carta de 150 mil. Eu posso usar... Detalhe, dá uma destrinchada nesse lance embutido, até para a gente ficar com a mente
sem nenhuma dúvida. Então, vamos lá nesse exemplo aí de 100 mil. Você fez um consórcio de 100 mil, você pode usar 30% do crédito Tá. para lance, certo? Então, vamos supor, Silvana, eu tenho 10 mil reais. 10 mil reais para uma contemplação a curto prazo, para uma carta, exemplo, de 70 mil, teoricamente é um lance baixo, né? Se o prazo do grupo for um prazo maior. Então, a gente vai usar a estratégia do lance embutido. Desses 100, você vai tirar 30. Usou 30 mil da carta, sobrou 70 líquido para você. Então, aí nós vamos fazer a junção do seu recurso, que é os 10 mil, mais os 30 mil da carta. Então, o lance embutido, ele serve para potencializar o seu recurso próprio, e aí a gente vai aumentar o seu lance em percentual junto ao grupo, para a sua possibilidade de contemplação ser maior. Muito interessante. E com essa parcela reduzida, e os outros 50%? 50% da parcela, não é? Sim. Como que é feita esses 50%, depois paga quando é contemplado, vai diluindo? Como que é feita essa logística? Ele é recalculado. Vamos supor, você contratou um consórcio de 100 mil. Até a sua contemplação, você vai estar me pagando sobre 50. Se você for sorteado na segunda parcela, a Porto Seguro vai te dar duas opções. Ou você recebe os 50 mil, que era sobre ele que você estava pagando até o momento, ou se você falar, não, eu quero os 100 mil, o crédito integral. Aí, a partir desse momento que você vai passar a pagar sobre ele, só após a sua contemplação. Então, eu vou pegar aquele 50% que você não estava pagando e vou diluir nas suas parcelas restantes sem juros. Ou seja, você só paga sobre 100% do bem depois que você estiver com ele. E aí tem um incremento que é super interessante, porque tem a oferta do lance. E aí o cliente pode falar assim, mas minha parcela vai aumentar demais. Mas como usou o lance embutido e parte de recurso próprio, a gente já faz a reduz redução. essa parcela que aumentaria lá na frente, a gente já reduz e fica mais ou menos o que ela está pagando desde o início, né? Sim. E Isso esse é muito bom. acompanhamento, ele é pelo aplicativo, volta para você, porque acredito que é muita gente, é muita informação, é muita dúvida e muita pergunta. Como que tem acesso a essas informações? Ele tem o acesso aos canais digitais da Porto, né? Claro que pelo site, pelo aplicativo, até para que tudo fique muito transparente. Só que além do aplicativo, os meus clientes têm a minha consultoria. Então eu fico disponível no decorrer do consórcio dele para auxiliar ele sempre e quando ele estiver dúvida. Então não é só a venda, né? O cliente, ele vai ser acompanhado por mim do início da consultoria até o final do consórcio dele. Um plano de imóvel é de 16 anos. 16. A Sil só de consórcio tem 20. 20? Então, o primeiro cliente dela de imóvel já comprou Já bem, já recomprou. quitou, já está comprando Tá outro. comprando. Isso. Já estamos no E é segundo. engraçado que tem cliente que a gente fica amigo, né? Convida para casamento, para o churrasco. Olha, Todos, peguei minha praticamente. casa. E é muito legal, o cliente, ele te dá o feedback, né? Olha, essa semana eu tive meu cliente, ele foi sorteado na 9ª parcela dele. Ele estava trabalhando, ele me mandou um vídeo, eu não acredito que eu fui sorteado, porque muita gente imagina que o consórcio, a sorteio, eles assimilam a Loteria Federal, e não tem nada a ver com loteria. Você vai concorrer no sorteio entre os participantes do seu grupo. Às vezes, seu grupo tem 200 pessoas, 300 pessoas. Todo mês eu vou contemplar uma. Então, o sorteio é entre as pessoas do grupo. Não é como você jogar na Loteria Federal, tem que ter sorte. Todos vão ser sorteados ou contemplados através do lance. Esse é um diferencial, inclusive, da Porto, porque as outras administradoras têm grupos abertos. Sim. Então, são grupos lá de 5 mil, 2 mil pessoas, né, Lucimar? Grupo E aí aberto nunca significa fecha. o quê? Ele nunca vai fechar. Nunca. Sempre está Ele entrando tá novos sempre participantes. É um grupo muito entrando grande. novos, Ah, muito tá. grande. Chega até 10 mil participantes. A do gente grupo. tem grupos de 320 pessoas e ele vai até finalizar. A gente não coloca mais pessoas, ele não fica sempre com 320. Não. Ele vai contemplando todos os meses, reduzindo, né, o tanto Sim. de E pessoas o ali cliente até tem fechar. acesso a essa informação Tem, toda. Que toda. legal. Tudo livre para ele. Ele tem acesso às contemplações mensais. Então, por exemplo, o grupo iniciou agora, ele contemplou 10, menos 10 pessoas concorrendo com você. Aquelas pessoas que foram contempladas, elas vão saindo do grupo. Elas continuam pagando, mas ela não concorre mais com você. Entendeu? Então, por isso que temos grupos novos e grupos em andamento. Os grupos em andamento, eles, teoricamente, têm menos pessoas, né? Teoricamente, tem menos pessoas concorrendo, menor, geralmente, são a margem de lance, né?
Então aí até uma dica, né? Para quem quer uma contemplação mais rápida, é melhor trabalhar com um grupo em andamento do que o grupo em formação. Porque aí você já interessante. concorre com menos pessoas. Exemplo, tem um grupo de 600 participantes. Se ele está na metade, às vezes ele já contemplou 400 pessoas. Você vai concorrer Quase ali com todo 200, 250. E quem escolhe o grupo é o profissional que está fazendo atendimento ou é pelo perfil da pessoa? O profissional e o perfil da pessoa. Depende. Porque, por exemplo, qual que é a lógica do consórcio? Quanto menor o prazo do consórcio, menor vai ser o lance. Porém, para aquela pessoa que vai ingressar naquele grupo, a parcela vai ficar maior, porque o prazo do grupo também está menor, né? Quanto maior o prazo do consórcio, menor a parcela, e aquelas pessoas que querem ser contempladas inicialmente vão ofertar lances maiores. Então, o lance vai ficar um pouco maior no começo do grupo. Então, a gente faz... É por isso que a consultoria, ela faz toda a diferença, porque a gente tem que analisar o perfil do cliente, a expectativa dele, a necessidade dele, o que ele pode pagar, o que ele tem disponível para lance, se ele quer ser contemplado rápido, porque não é todo mundo que quer ser contemplado de imediato. Tem muita gente que vai fazer um planejamento realmente para 1, 2, 3, 5 anos. Então, depende muito do cliente. Uhum. Eu queria ser contemplado no mês que vem, já na próxima. Você é Mas um você ansioso. pode, mas você pode. Você pode. E esse mês é um bom mês, porque a gente tem muito grupo, né? Dentro da condição, que inclusive pode ser grupo novo, Sim. Ou em para andamento. perfil específico, ou grupos em andamento, que aí entra um pouquinho nisso aqui que a gente está falando. E olha lá que os grupos em andamento, as vagas já estão finalizando mesmo, tá? Eu imagino. Então, Essa que- campanha, ela tem Você pode ser usado esse nome, né? Campanha. Essa ação da Porto, ela tem uma data de validade, como... Porque foi a primeira, né? Pela primeira vez, a Porto fazer. Ela é uma vez por ano, geralmente, a Porto faz uma campanha. Mas ela foi a maior da história, com todas essas condições especiais. Então, por isso que a gente ainda bate na tecla para o cliente não perder a oportunidade. Aquele que está namorando o consórcio, que está com dúvida, que está pensando, essa é a hora de fazer o seu consórcio. Uhum. A validade, você perguntou, né? Sim. A gente brinca sempre que é até dia 31 ou até quando durarem os estoques. Porque se acabar a vaga, não tem como Não mais, tem né? E como como. vende muito por causa das facilidades, então por isso que é muito importante, igual a Silvana comentou, de correr e já fazer logo, né? Os melhores grupos são sempre agora os primeiros. E o brasileiro, você sabe como que é, né? Dia Aham. 31 ele fala, agora eu quero fazer. E aí já não tem vaga, aí Sim. perdeu a oportunidade. Então não percam a oportunidade, gente. E assim, quem pensa, por exemplo, em comprar um imóvel, é muita vantagem. Você está dentro da maior administradora, a melhor administradora, com uma condição super especial, né? Pagando uma parcela muito baixa mesmo, 50%. Uma das de marcas redução. mais valiosas do mercado, consultoria especializada, redução de parcela. O pacote grupo completo. com Pacote tempo. completo. E aí não tem por que não fazer, Só né? não vai fazer quem não quiser. Sim, não. Depois, engraçado que eu, que estou precisando e vou fazer, é claro que com Com a Porto, certeza. é muito importante, é muito legal. Eu acho muito honroso esse incentivo para quem... Até para nível de informação. Mas eu quero entrar num assunto aqui, que é o Engrena, a gente leva assunto de entretenimento, mas também nos preocupamos muito com a saúde mental. Acho que isso é uma parte muito importante que até queria parabenizar a Porto pela essa preocupação em realmente se importar com o seu cliente, que um cliente vira 2 indicação Sim. vira 10. Parabéns, Porto. E, Marcelo, e para todos em geral, a saúde do colaborador ela é muito importante para manter a maestria do atendimento. Vocês falaram uma coisa muito importante, que é sobre a excelência. Uma das excelências da Porto é o atendimento. Mas somos seres humanos carnais que pecamos, é Falhamos. difícil demais trabalhar com pessoas. Como que a Porto cuida da saúde mental dos colaboradores? É legal essa pergunta, porque a gente fala muito lá dentro da companhia, né? A Porto é uma das maiores empresas, né, do nosso segmento, e a Porto tem vários prédios, mas se não fosse as pessoas, seriam só os prédios, né? Isso, inclusive, é uma das frases da missão lá da Porto, da filosofia.
Quando a gente estava entrando nesse mês, a gente fez uma reunião de liderança, estava falando muito sobre isso. A gente precisa cuidar do nosso time, porque é um mês de campanha, é muito atendimento. A Sil comentou sobre, tô trabalhando 23 horas por dia e não é brincadeira, Graças a porque é Deus. muito cliente mesmo. As pessoas procurando, essa divulgação aqui do público do EngrenaCast também, que ajuda pra caramba. E a gente faz tem todo esse cuidado, né, com as pessoas. Então a gente procura ter um ambiente mais saudável lá dentro. É óbvio que como companhia a gente quer um resultado cada vez maior, mas tem que ser com um resultado com excelência para o cliente e para o colaborador, né? A gente até brinca lá que a gente tem o nosso espaço aqui, em todas as cidades a gente tem o nosso time, mas aqui é lugar de gente feliz, a gente precisa estar bem. Então é sempre a liderança cuidando aí no desenvolvimento do time, o ambiente leve, para que a gente consiga de fato atender a necessidade do cliente. Marcelo, eu faço essa pergunta que eu venho trabalhei muitos anos numa grande empresa e eu tive burnout, eu tive depressão. E a importância de você estar bem, principalmente quando uma companhia ela é grande, que não é somente o resultado, né? Sim. Bater uma meta. Você tem que estar bem, acordar com prazer de ir trabalhar. E esse, pelo meu segundo contato aqui com a Silvana, eu falei isso com ela uma vez. Falei, parabéns por você manter um equilíbrio emocional. Porque, gente, trabalhar com pessoas é um desafio muito grande. Não é para todo mundo. Então, eu tô tão feliz de conversar com vocês, colegas de área, né? De profissão, que todo dia fazer diferente com o mesmo produto e prestação de serviço, né? E a Silvana é uma das pessoas mais alegres que a gente tem lá no nosso escritório. E isso traz leveza, pra gente. A carinha dela de feliz. A gente tem que ter uma energia boa. Eu falo, como aquela vez eu falei com você, a gente tem que contaminar as pessoas com o que a gente tem de melhor. Né? E a Porto, por exemplo, ela cuida da saúde mental dos seus funcionários, justamente para que aquela parte que é o cliente, que é a mais importante também para ela, ele também seja super bem cuidado. Né? Então, hoje, a maioria dos funcionários da Porto Seguro, eu tenho 10 anos de Porto, a Lucimar tem 12, Marcelo tem 14. Então, a maioria dos funcionários tem muito tempo. Né? Então, assim, quando a pessoa não está feliz no ambiente de trabalho dela, ela não fica tanto tempo assim numa empresa. A gente fala que a Porto é uma mãe. E realmente a gente é apaixonado com a Porto. Ela, além de eu ser funcionária, sou cliente, falo da Porto o tempo todo, tenho o maior prazer todos os dias em ir trabalhar, em falar com o meu cliente que eu trabalho com a Porto Seguro, porque realmente é um Porto Seguro mesmo. Um Porto Seguro para o cliente, um Porto Seguro para a gente. Todo mundo que trabalha lá ama o que faz, ama a empresa. É um prazer, é uma honra trabalhar lá. E tudo a ver com EngrenaCast, né? O nome de engrena vem de engrenagens. Todos os setores da empresa faz muito sentido. Se uma engrenagem tiver engarranchada ali, não vai gerar, né, com excelência. E essa tranquilidade, essa segurança, queria parabenizar todos vocês. Dá para sentir muita segurança. Eu, talvez pela minha sensibilidade mais apurada de profissional, mas isso faz uma diferença muito grande, Marcelo. Faz. Isso é você ser autoridade naquilo e mostrar para o seu cliente que você está preparado mentalmente com produtos que realmente vai edificar dentro de um planejamento. É muito legal. Eu já fiz dezenas de elogios para essa senhorita aqui. Isso é muito legal. Eu tive uma ideia aqui, já vou até olhar ali para o nosso sonoplasta, ali para a nossa galera da mesa. Nós temos um quadro aqui. O quadro, ele chama Papum. O que é papum? Eu vou falar uma frase ou uma palavra que eu não sei o que é, que aqui não tem nada copiado, e vocês têm que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Vamos lá. A hora que te arruma na cadeira. Eu também não sei o que eu vou perguntar, mas eu vou fazer aleatoriamente assim, na sequência a pergunta, e vocês têm que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Mas antes de nós fazermos o papum, vou dar as considerações aí para vocês, para caso queira passar alguma informação sobre essa campanha, fique à vontade, que é muito importante. Quanto mais detalhe pra gente, é bem melhor. Ou algum assunto que a gente não perguntou, o que vocês gostariam de falar sobre a Porto, sobre essa campanha, fique à vontade. Eu quero falar para todo mundo que está pensando em fazer um consórcio, que
está namorando o consórcio, né, há bastante tempo e por algum motivo ainda não se decidiu, aproveitem, gente, essa é a hora. Essa é a maior oportunidade que vocês têm, né, de iniciar o planejamento da compra do seu carro, da sua casa, para sair do aluguel, sem pagar uma parcela que de repente pese no seu orçamento, com economia, com planejamento, com segurança, né, com toda a transparência aí que a Porto Seguro oferece para vocês e com a minha consultoria também. Me chama, não perca a oportunidade, tá? Porque as vagas estão acabando. Boa. Quer falar alguma coisa, Lucimar? Não, a Não? senhora já falou tudo. É louco quem perder essa campanha, só isso. Ó, e pessoal, vou gerar um compromisso aqui com vocês. Eu estou no planejamento com a minha esposa, eu vou fazer, Com certeza. vou contar pra vocês. Eu sou assim, quando é bom eu falo pra todo mundo e é importante levar essa informação. É até bíblico, né? O povo perece por falta de informação. Sim. Então, quando você leva conteúdo e conhecimento para as pessoas, fica muito mais fácil. Que coisa boa a gente tem que divulgar mesmo. Mas com a consultoria da Silvana, é claro que não vai ter nenhum... É muito direto, que eu só percebi que você tem Sim. essa metodologia. Ó, esse aqui dá, esse aqui não funciona, você está viajando na maionese, isso aqui não vai dar certo. E é muito legal essa transparência. É. Bom, eu gosto desse sistema, né? Tem que ser assim, né? Para todos. Eu acho que todo cliente, cada cliente é único, mas a gente tem que tratar ele e vender para ele como você gostaria que fosse com você. Então, eu vendo como eu gostaria de comprar. E aí Sim. o meu cliente, ele não é seu cliente. Primeiro ele é meu amigo, depois ele vira o cliente. Obviamente, eu deixei a pergunta de 1 milhão de libras pro final, né? Eita. Ó, em libras, tá? Não é nem reais, nem eu. Nem E a gente euro. gosta de milhão, né? É libra porque é o teto, né? Boa. Silvana, por que a Porto e não as outras? Por que tem que comprar com você e contratar a Porto? A Porto Seguro é a maior administradora de consórcios do Brasil. Ela se preocupa com o cliente, que é o que eu te falei, você não é número para Porto Seguro, você importa para Porto Seguro, né? Porque produto por produto qualquer um vai te vender, mas te dá o atendimento, te oferecer tudo que a Porto Seguro te oferece, eu nunca vi em 20 anos de mercado. Tira o contrato logo aí, me dá aí. Deixa. Daqui a pouquinho você já faz idade. Vamos de papum? Vamos lá. Vamos pra... Papum. Ó, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, se você responder, eu vou indo aleatoriamente. Ok. De uma palavra, é isso? Eu vou falar uma palavra ou uma frase que eu também não sei e você também responde o que tiver no coração. Entendeu? Bora. É tipo assim, é Diz que papo a mesmo. boca entendeu? fala o que tá cheio o coração, né? Então vamos embora. Não Exatamente. dá nem tempo de Ó, pensar, a né? boca fala o quê? O que tá cheio o coração. Mas o coração sente daquilo que você escuta. Então vamos começar pelo Marcelo. Bora? Então vamos lá. 3, 2, 1. Amor. Natália Rocha Batistoni. Ai, tá. Saúde. Aí. Saúde de... Nossa, falhou agora. Saúde. Saúde é com tudo, né? Sem saúde não dá. Amizade. Amizades são poucas, né? Não são quantidade, é qualidade. Marcelo na infância. Brincalhão. Na adolescência. Festeira. Eita, fiz muita festa na adolescência. Silvana no primeiro dia que entrou no consórcio. Apavorada. Marcelo no primeiro dia na Porto. Eu pulava na rua igual o Charlie Chaplin, de felicidade de entrar na companhia. Me lembro até hoje, 14 anos atrás. Lucimar supervisora. Ah, cuidadosa. Silvana vendedora. Sensível. Marcelo em 2023. Realização e felicidade de estar com esse time maravilhoso aqui. Lucimar até dia 31 de dezembro de 2024. Casada, tô noiva, vou casar até lá. Se Deus quiser, Se né? Deus quiser. Silvana até 31 de dezembro de 2024. Com vários planos e sonhos realizados através do consórcio. Um hobby do Marcelo que ninguém conhece. Cozinhar. Esse eu acho que ninguém sabia lá. Não, Sim. vai ter que ganhar. Organizar um churras logo, não sabia. A maior qualidade é Lucimar. Maior qualidade, sinceridade. Sinceridade. O que a Silvana nunca faria? Nunca enganaria um cliente.
Qual que é o maior benefício que a Porto te deu, Marcelo? São vários, hein? Mas eu acho que ao longo desses 14 anos, conhecer pessoas incríveis que me transformaram, né? Eu acho que sou outra pessoa de quando entrou e de que me apresento hoje. Você define o Porto em uma frase ou uma palavra. Amor. Sou apaixonada por essa empresa. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Papum. Foi a primeira vez que eu faço Papum de 3 pessoas, viu? A primeira vez. Estreamos. Bom, primeiramente, muito obrigado pela participação, pelas informações. Com certeza, muito material. Esse episódio eu vou mandar para centenas de amigos. Eu declaro e profetizo na vida de vocês uma campanha de sucesso, com Amém. muito trabalho, Eu recebo. com verdade, com sinceridade. Dá para sentir a energia da Porto, dá para sentir a transparência, que isso é muito importante, o preto no branco. Sim. Isso é muito importante. Parabéns, Marcelo, pela essa posição de líder que você tem, ao nível de conseguir replicar isso com os seus liderados. Os liderados é a lei da multiplicação, é o dividir para multiplicar. E dá para sentir essa energia, essa segurança em você. Parabéns Legal. por essa liderança. Legal, eu que agradeço mais uma vez aqui a oportunidade. Eu vou até olhar naquela câmera ali que eu queria dar um recado. 2, se você me permitir. Tá bom. Primeiro, para o público aqui, eu acho que a gente está num mês de fato muito importante da companhia, onde a gente apresenta condições imperdíveis. O consórcio por si só tem a possibilidade de prover para vocês um planejamento para a compra do primeiro bem, para multiplicação do seu patrimônio. E a gente tem a Silvana, né? Então procura a Silvana aí nas redes sociais, ela atende em todo o Brasil, vai fazer uma consultoria especializada. E o segundo recado eu queria dar para o resto de todo o nosso time, né, espalhado aí na região de Minas e centro-oeste do Brasil. Agora é a hora da gente fazer história mais uma vez, como já vem fazendo há alguns anos. Então força para todo mundo, para a gente arrebentar de vender e mais uma vez a Porto ser marcada e o nome cada vez maior aí no mercado, nesse ramo de consórcio. Essa abraço a merece todos. até uma salva de Aí, palmas, ó. né? Muito bom, muito bom. Quer deixar alguma informação? O Marcelo falou tudo. Depois dele. Um homem completo, um homem completo. Agora que eu descobri que ele cozinha. Quem é Rodrigo Hilbert? Mil e uma utilidades, tá vendo? Aí é muito, né? Ele tá perdendo dele, né? Exatamente. E ó, pessoal, pensou em consórcio, pensou em Porto, vou deixar o contato da Silvana. Silvana é padrão em Engrena Cash, é o nosso segundo episódio. Chama. Eu assino embaixo a responsabilidade de conversar com uma mulher íntegra, uma mulher que está preparada com mais de 20 anos de experiência e com certeza ela está dedicando a vida dela em ajudar você a fazer um planejamento para a sua vida. Pensou em consórcio, pensou em Porto. E pessoal, esse foi mais um Engrena Cash e até o próximo. Valeu. Valeu.